Uh. Yeah. 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 Bem-vindos, crianças! Hoje vamos falar de fluxogramas. Eu sou o professor Jean e bem-vindo a mais uma aula de informática. Bom, o que é fluxograma? Fluxograma é a abstração, tá? É desenhar um problema para que seja feito de um jeito padronizado para que possamos visualizar mais fácil o nosso problema. Bom, o que é um fluxograma? São recursos perfeitos para a equipe visualizar um processo complexo. Tá? Existem mais de 30 símbolos padronizados para ser utilizados na criação deste tipo de diagrama. Tais símbolos podem indicar uma variedade de coisas, processo, documento, tomada de decisões. Crianças, o que é importante entender nesse ponto? Tá? O fluxograma ele é padronizado, ou seja, eu não posso chegar e falar assim, eu vou desenhar aqui um círculo e eu quero que a pessoa entenda que esse círculo representa alguma coisa. Não. O círculo representa uma coisa, o triângulo representa outra, o quadrado outra, o losango outra e por aí vai. Tá? Cada forma tem um objetivo, cada símbolo tem um objetivo para visualizar. Isso faz parte de uma padronização técnica que nos ajuda a visualizar um problema complexo. Tá? No final, temos um exemplo que vocês vão entender mais fáceis. Vamos lá, como usar? Para poder usar o fluxograma é necessário saber a função de cada símbolo. Foi o que eu falei agora para vocês. Tá? Para outras pessoas poderem entender corretamente. Lembrando, crianças, quando a gente fala de fazer alguma coisa nesse sentido, lógico, a gente pode fazer para nós mesmos? Podemos. Mas estamos pensando já em equipes. Tá? Não adianta nada você fazer uma coisa que só você vai entender. Você tem que fazer uma coisa que outras pessoas possam entender. É igual a escrita. Você pode escrever um monte de símbolo que você entenda? Pode. Só que você precisa, às vezes, entender, escrever de um jeito que outra pessoa possa entender também. Senão não há motivo de ter comunicação. O fluxograma é justamente usado para fazer a comunicação entre a tua ideia, o que você imaginou do problema, para outra pessoa também poder entender. Tá? Cada símbolo tem uma função específica. Vamos lá, vamos falar dos mais comuns. Esse retângulo com as bordas arredondadas, ele representa o início ou o fim. Sempre que começar um processo, um programa, né, uma atividade, uma coisa assim, a gente vai ter que ter um início e fim. Então a gente vai fazer um desse no começo para o início e um desses para o fim. Tá? Ele serve exatamente para essa função, início e fim. O processo, ele é um retângulo, tá? Ele indica uma ação que tem que ser executada. Como assim uma ação? Por exemplo, início. O professor explica a matéria. É um processo, é uma ação. Depois, o professor pergunta quem quer executar alguma coisa. É uma ação. Aí a gente vai depois para a decisão. Né? Que é uma pergunta. Alguém levantou a mão? Aí, se sim, uma ação. Se não, outra ação. Vocês vão entender no exemplo mais para frente, tá? Decisão. O losango indica decisão, ou seja, uma pergunta. Indica algo que precisa ser decidido, sim ou não, tá? Ele sempre é uma questão de condicional, ou seja, uma condição. Se sim, faça alguma coisa. Se não, faça outra. Criança, a decisão sempre vai vir acompanhada com um ponto de interrogação, não necessariamente com um se, mas sempre vai ter um se. Não, se você pensa em alguma coisa. Se eu fizer isso, sim, não. Uma ação sim ou ação não, tá? Entrada e saída. Na informática a gente usa muito esse termo, entrada e saída, que nada mais é do que a leitura para a entrada, tá? Ou seja, eu vou estar recebendo informação, entrada, recebendo, lendo coisas, tá? Por exemplo, quando você digita alguma coisa no teclado, você está entrando com dados, ou seja, você está informando para o computador alguns dados, é entrada. Quando o computador exibe na tela o dado que você digitou,
ele é saída. Quando imprime, é saída, tá? Ou quando você grava, você salva um documento, é uma saída, tá? Toda essa parte. Você inseriu dados, é entrada. O computador respondeu os dados, é saída, tá bom? Fluxo são as setinhas, tá? Essas setas vão direcionar qual que é o caminho que a gente vai fazer dentro do desenho, tá? Então a gente vai ter o primeiro fluxo lá em cima, do primeiro diagrama do fluxograma, o início. Depois ele vai para onde? Ele vai para uma decisão, vai para um processo, tá? E aí assim a gente vai direcionando o nosso processo que a gente quer executar, tá bom? Vamos lá, vamos para um exemplo bem simples. Vamos começar. Início. Beleza, é o básico, o padrão, a gente começa por ali, início. Bom, temos o início, agora a gente tem um fluxo que está direcionando para algum lugar. Ele direciona para onde? Está direcionando para uma decisão. Qual que é o conteúdo da nossa decisão? É uma pergunta. Foi convidado? Ó, lembra que tem uma interrogação. Então lembra que eu falei, ó, não, aqui nesse caso não tem o se, mas dá para a gente entender. Se foi convidado, então, primeiro, outro fluxo. Se sim, bem-vindo. Se não, vai embora, tá? Aqui eu não coloquei, mas dá para vocês entenderem. De um lado é sim e do outro é não. Bom, nós temos aqui o início, a decisão e os processos, tá? Bom, acabou? Não, você tem que ter um desfecho. Porque você já sabe que tem um processo bem-vindo e um processo vai embora. E aí, o que resulta isso após? Ambos os dois eles têm que levar para alguma coisa. Ou eles vão levar para o mesmo objetivo, que é o nosso caso aqui, como o fluxo aponta, ou eles vão levar para um objetivo diferente. Tá? Isso é normal. Mas ambos eles têm que ter um fim. No nosso caso aqui, o fim. Tá? Simples. É um programinha, vamos falar assim, bem básico para vocês entenderem. Você inicia, você faz uma condição, ou seja, uma decisão, você tem um processo e você finaliza. Tá? É bem básico, bem simples. Esse exemplo o professor achou num tapete na internet e gostou de trazer aqui para vocês. Tá? Aqui nós podemos ver aqui no desenho que tem um programa escrito em Portugal. Tá? Portugal é uma linguagem de programação que ela é usada muito quando a pessoa está aprendendo a programar. Ele é em português as palavras, tá? Mas ele usa a sintaxe, né? o contexto de programação. Ele é bem assim mesmo a programação, quando a gente programa nas linhas de comando, ele é bem parecido, só que normalmente, como eu disse já em outras aulas, é em inglês praticamente tudo. O Portugal, como ele é uma linguagem mais para você aprender mesmo, então ele acaba sendo em português. Tá? Vamos lá. O autorrecepcionar, que é o nome do programa que o tapete aqui mostra. Início. Escrever, ou seja, ele vai mandar mensagem. Foi convidado? Ou seja, a decisão é uma pergunta. Ler a resposta. Vamos lá, escolher a resposta. Caso sim, ou seja, se sim, resultado, bem-vindo. Caso não, fatal error. O fatal error é tipo erro fatal, então normalmente quando acontece erro, fecha o programa. Qualquer uma das decisões leva para fim. É praticamente o mesmo programa que o professor fez, né? Ali no fluxograma. Viu, crianças? Não é complexo o fluxograma, ele é uma coisa bem simples, bem tranquila de se fazer, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar desenhando e começando a entender o fluxograma. E lembrando, gente, tudo que a gente ensina de lógica, de programação, pensamento computacional, lógico, nossas aulas são voltadas para o computador. Mas como eu disse para vocês, tudo isso ele é pensado, ele é utilizado no nosso dia a dia. Decisões, o algoritmo, que é o nosso passo a passo, a abstração, que aqui, ó, o fluxograma não é uma parte de abstração. Você tem a ideia, você vai desenhar a ideia para que outra pessoa consiga ter a mesma visualização da ideia que você teve, através de um desenho, de um fluxo, tá? Um diagrama.
Temos também o reconhecimento de padrões que a gente faz no dia a dia. Eu dei vários exemplos para vocês em sala de aula. Em breve o professor vai gravar mais uma aula falando sobre os 4 pilares, né? E por aí vai. Todos os pilares do pensamento computacional nós usamos no nosso dia a dia, tá? Não precisa necessariamente da informática, tá bom, crianças? Então é isso. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Yeah.